Porquê a liberdade? Porquê um título de capa que tem Adeus liberdade, viva a liberdade, que de alguma forma tem aqui uma contradição e uma tensão? Porque nos dias que vivemos hoje, essa tensão existe. Existe no mundo e existe no nosso país. Existe no mundo no sentido em que um progresso que parecia inexorável, vindo de há 20 anos atrás, de 1989, quando caiu o Muro de Berlim, quando uma quantidade de países na Europa, sobretudo na Europa de Leste, se juntaram aos países livres e democráticos, quando esse movimento pareceu alastrar a todo o mundo, à Ásia, mesmo à África, onde nas últimas décadas o número de democracias também aumentou, quer dizer, desde a África do Sul até outros países. Ao mesmo tempo que isto sucede, há sinais que vêm em sentido contrário. Alguns trazidos pela crise, outros trazidos por tensões internas. Quer dizer, há a sensação de que em alguns países a liberdade recuou e recuou muito. A Rússia é um exemplo disso. Há a percepção que países que, por exemplo, também nesse ano mágico de 1989, pareciam estar à porta da liberdade, como por exemplo a China, foi o ano de Tiananmen, passou este tempo todo, está à porta da riqueza, mas não está à porta da liberdade, pelo menos por enquanto. E ao mesmo tempo, mesmo nos países mais desenvolvidos, nos países onde se dava por adquirido que as pessoas eram senhoras do seu destino, e que não havia mais do que isso, nesses países a crise trouxe uma nova realidade. Não apenas porque muitas vezes as tensões económicas colocam às pessoas dilemas que limitam a sua liberdade, mas sobretudo porque a situação em que alguns países se deixaram encurralar, ao endividarem-se muito, ao terem que recorrer à ajuda externa e ao ficarem dependentes das exigências dos seus credores, como é o caso de Portugal, lhes tirou liberdade de ação. Quer dizer, no fundo, os portugueses hoje não têm a mesma liberdade para decidir o seu orçamento, para decidir o nível dos seus impostos, para decidir o nível, inclusivamente, do seu estado social do que tinham aqui há uns anos atrás. O que é que isso significa? O que é que isso pode significar? Que importância tem isso? Até que ponto, por exemplo, a moeda única, o euro, que tanto apreciamos, que tanto elogiamos, nos dá liberdade, porque dá, nós hoje deslocamos por todo lado sem trocar dinheiro, isso é uma grande facilidade que corresponde a uma liberdade, mas por outro lado perdemos a possibilidade, por exemplo, de desvalorizar a moeda, perdemos alguma autonomia desse ponto de vista e isso limita as nossas opções. Portanto, há aqui um balanço muitas vezes entre liberdade e segurança, entre liberdade e igualdade, liberdade e equidade, porque liberdade não é segurança, não é justiça, não é equidade, é uma coisa diferente. Há uma tensão que estes tempos um bocadinho mais difíceis têm sublinhado. E é isso que, em boa parte, perpassa neste número do 21 ter opinião. E perpassa através de pontos de vista diferentes, pontos de vista de economistas, naturalmente, porque a economia está muito presente no nosso dia-a-dia, mas também de historiadores, mas também de sociólogos, mas também de pensadores que olham, gente da filosofia, que olha para estes problemas e procura refletir sobre eles. Refletir sobre moeda única, refletir sobre os novos consensos que nós devemos tentar criar em Portugal para estes tempos novos. Refletir também sobre algo que é muito, muito curioso, que é saber se num tipo de economia diferente, num tipo de sociedade diferente, aquilo que foi o paradigma do mundo industrializado, que foi a vida urbana, a afluência de pessoas às cidades, não está hoje a ser compensado por algum regresso aos campos e a uma certa ruralidade, e há aqui alguma tensão e também pontos de vista diferentes. É um pouco por estes caminhos todos que anda esta revista, que tem um testemunho fotográfico muito impressivo e muito impressionante, que é uma visão sobre um país sem liberdade, numa altura em que esse país tinha perdido soberania há relativamente pouco tempo, que é Praga, na Checoslováquia, em 1957. Fotografias inéditas de um grande fotógrafo português, talvez o maior fotógrafo português do século XX, Gerard Castelo Lopes, que não eram conhecidas, sabia-se que ele tinha estado em Praga, não se sabia o que é que ele tinha fotografado em Praga, e a revista 21 vai divulgar um conjunto alargado dessas imagens que permitem ver aquilo que é a tristeza de um país que não era livre e onde as pessoas não sentiam a liberdade. É um bom contraponto a um mundo que hoje, passados tantos anos, mais de 50 anos, sobre essas imagens, nós vemos que o que evoluiu não é apenas
os carros serem diferentes e haver novas tecnologias. É o próprio olhar das pessoas que, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldade, sentem que há um valor muito especial em serem livres e em liberdade, poderem escolher o seu futuro, que pode ser um futuro, por exemplo, com mais Estado Social, com menos Estado Social, com mais segurança, com menos segurança, com mais viagens, com menos viagens, e há muita coisa, mais no campo, mais na cidade. Portanto, há muitas opções diferentes, mas, de alguma forma, a 21 quis colocar o direito das pessoas poderem escolher as suas vidas livremente e o que isso significa também no centro das suas reflexões, da sua preocupação neste número relativo a 2012-2013.